Dando ali as boas-vindas a todo mundo. Acho que uma reunião muito importante, né? Um evento muito importante. Nós pretendemos aqui organizar um conjunto de informações e propiciar também um espaço para a troca de, de informações, de dados, para que a gente possa tirar dúvidas, né? Temos aqui como convidado nessa videoconferência de hoje, nesse momento especial de hoje, o Dr. Silvio Grabowski, o Dr. Luiz Henrique Grabowski, e eu também pretendo trazer para vocês algumas informações e que esse material possa servir de referência a quem está nesse momento participando aqui online e tem a possibilidade de fazer perguntas, trocas, mas também que possa ser um material de referência para quem nos consulte depois, estando ali com as questões pontuadas. Então, eu peço aí desculpa pelo pequeno atraso que tivemos, né, que nós estávamos fechando uma outra reunião, igualmente importante, né, com os representantes de Polo e com algumas orientações, e a conversa realmente estava bastante boa, assim como será essa daqui. Bom, nós chegamos a um momento muito importante, nós temos os nossos últimos dias para o fechamento de gestão. O que eu sempre tenho dito, fechamento de gestão é para todo mundo, é para 100% dos dirigentes. É para quem continua, é para quem encerra o ciclo, este ciclo como dirigente aqui e não continuará. Ele significa que tudo aquilo que nós pensamos dentro deste momento e desta gestão, daqui a alguns dias se transformará em história, ficando o registro do que se desenvolveu, as contribuições feitas, as transformações promovidas, e ela se tornará também aí futuro a partir daquilo que será possível desenvolver, partindo-se sempre do trabalho que foi realizado até agora. E nós sabemos o tanto que nós trabalhamos. Nós somos a geração de dirigentes que enfrentou um período de maior número de interrogações da nossa história. Nós vivemos uma pandemia, nós vivemos uma pós-pandemia, nós vivemos diferentes movimentações políticas. Certamente nós somos agentes muito importantes na história da nossa cidade, na história da educação do nosso estado e do nosso país. Então, de antemão, já quero parabenizar todo mundo que faz parte, seja como dirigente ou mesmo os técnicos que nos apoiam. E aí eu quero sempre dizer que é um trabalho coletivo, que a potência do nosso trabalho está na nossa capacidade de mobilizar, de articular e de estar juntos. E para que a gente consiga desenvolver bem, é muito importante ter segurança. E a nossa segurança, o grande trunfo é a nossa capacidade de coletividade. Isso se chama Undime. Né? Não por acaso, uma entidade que começa dizendo que ela é a união de todos os dirigentes municipais de educação. Então, nesse contexto, nós buscamos a potência do maior, da melhor e maior consultoria que existe nesse país, que é o grupo dos dirigentes ajudando um ao outro. Quero fazer minha aqui as palavras da Clélia, né, quando ela parabenizou o trabalho. Clélia, nossa dirigente de Araraquara, ela parabenizou o trabalho, né, e as contribuições, agradeceu as contribuições e agradeceu principalmente as dúvidas ali colocadas, porque as dúvidas são as potências daquilo que faz com que a gente se desenvolva, seja respondendo, seja aprendendo com a dúvida do outro, que muitas vezes é a nossa. Então, dentro dessa grande potência que é o maior grupo de consultores e conhecedores de educação básica, né, do nosso estado e no nosso coletivo nacional do Brasil, isso é um time, não tenho dúvida disso. Nós somos sempre um grãozinho de areia nessa praia. Não seria menor a referência e a qualidade de quem nos apoia tecnicamente no caráter jurídico, que aí eu faço então todo também já, doutor Silvio, o senhor e toda a sua equipe que estão aí nos prazos recordes e na capacidade que não nos deixa inseguros em momento algum, com os pareceres jurídicos, com o cuidado, respeito, o carinho com que são preparados cada um, né, dos pareceres. Nós tivemos mais de 250 pareceres emitidos durante este ano e sempre com um padrão de qualidade. Nos momentos em que eu trouxe pareceres emitidos pela assessoria
da Undime no meu município, eu não tive câmera que questionasse, eu não tive advogado, eu não tive nada. E enquanto a gente envia um pedido para o nosso próprio jurídico das nossas prefeituras, enquanto esse pedido sequer chegou, às vezes, à mão de quem vai tratá-lo e entregar-nos, quando entrega alguns meses depois, a resposta já veio pela assessoria técnica da Undime. Então, doutor Silvio, passo-lhe a palavra para o senhor, para o doutor Luiz Henrique, para trazerem aí as informações importantes, aquilo que nós precisamos estar atentos. Tá? A minha fala hoje vai ser de um mestre de cerimônia só, e para que a gente possa conduzir e depois ter espaço também para lhe fazer perguntas, tá bom? Então, seja bem-vindo, doutor Silvio. Boa tarde a todos. Prazer imenso de, nesta tarde, compartilhar com vocês aqui os aspectos jurídicos essenciais no encerramento da gestão municipal. Muito obrigado à Undime, ao presidente Luiz Miguel pela oportunidade. E vou fazer aqui de uma fala resumida, assim, não levantando tempo, mas aberto para que vocês possam fazer as perguntas. Se pudermos responder, estaremos aqui à disposição, né? Então, a fala não é apenas para quem está terminando o mandato, porque, pelo que a gente observa, a grande parte dos dirigentes municipais de educação está encerrando o mandato, vai haver renovação, mas também para aqueles que vão continuar, sempre tem algumas providências a serem tomadas, porque é um novo ciclo que se abre, né? Um novo mandato. Quando o prefeito for reeleito, vocês vão continuar, significa que passaram aí por uma avaliação da população dos 4 anos de trabalho que foram aprovados. Então, também a população espera que a continuidade da administração ocorra, mas com novos ganhos, né? Não que continue exatamente como era, foi aprovado, mas espera-se aí uma performance agora ainda melhor do que nos primeiros 4 anos. Então, está aqui comigo o doutor Luiz Henrique, gostaria que ele também se apresentasse, e naquilo que, quando eu estiver aqui apresentando, Luiz Henrique, você notar aí alguma observação, fique à vontade. Então, convido o doutor Luiz Henrique. Olá, pessoal. Prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Meu nome é Luiz Henrique Graboski. Junto com o Dr. Silvio, a gente que no escritório coordena a resposta às consultas dos municípios associados. É um prazer também, é um aprendizado para a gente, né? E, saber o que tá rolando aí nos municípios do nosso estado, de dúvidas e situações que a gente vai medindo, é um termômetro realmente. E esse ano, especialmente, também uma série de respostas que a gente fez, sempre bastante consulta que a gente recebe aqui, e é um prazer, e continuamos à disposição. Lembrando, né, que a gente não pode adentrar muitas vezes os casos específicos, locais, ali dar aquele auxílio mais personalizado, mas a gente faz sempre com todo carinho e zelo aqui as respostas para vocês, sempre visando auxiliá-los aí no dia a dia, e pode contar com a gente. Então vamos seguir agora, doutor Silvio, com a nossa fala aqui de hoje. Ok, então, muito obrigado. E agradeço ao presidente pelas palavras aqui com relação ao nosso trabalho. É um grande prazer, mais um ano, convivermos juntos com a Undime. Eu gostaria de dizer, presidente, também para todos que estão aqui presentes, que esse trabalho é um trabalho aqui de uma equipe, né? Hoje nós temos aqui no escritório 12 pessoas trabalhando, dos quais 9 são advogados. Então, às vezes aparece, que às vezes aqui mais o doutor Silvio, mas na verdade tem muita gente trabalhando aqui, todo mundo merece também os aplausos. Depois eu vou fazer questão de estender a todos eles sobre o que foi dito aqui pelo presidente nesse evento. Então vamos lá, Luiz Henrique, muda a tela aí. Bom, primeira coisa, né? Nós estamos num período de transição governamental. Então, conceitualmente, o que é uma transição governamental? É o processo que objetiva propiciar condições para que o candidato eleito possa receber de seu antecessor todos os dados e informações necessários ao conhecimento do órgão e à implementação do programa do novo governo. Eu creio que nessa altura do campeonato, dia 17 de dezembro, essa transição já esteja ocorrendo. Quero crer que já esteja ocorrendo aí nos municípios.
Mas aqueles que porventura não iniciaram, por uma razão ou por outra, ainda tá em tempo, né? Ainda que seja para passar aquelas informações mais básicas. Eu tive aqui contato com alguns dirigentes municipais de educação e até com prefeitos eleitos, prefeitos que estão saindo, disseram, olha, o candidato não nos procurou, o candidato eleito não nos procurou. Mas o dirigente municipal que vai sair, se o próximo não procurou, se já foi divulgado, tome a iniciativa de convidar o colega que vai entrar para fazer uma visita à secretaria, inicie esse processo de transição, porque isso é uma questão republicana, né? De a população elegeu um outro prefeito de um outro grupo político com um novo programa de governo, nós devemos respeitar e facilitar a vida das pessoas que vão entrar em razão do quê? Do bem-estar da população, tá? Então, transição de governo basicamente é isso. Vamos mudar a tela aqui. E chamar a atenção de vocês, que o mandato ainda se encerra em 31/12. Então, tudo que vocês fizerem ou não fizerem até 31 do 12 e até por não fazerem e tiver alguma coisa alguma responsabilidade por omissão, porque a responsabilidade pode ser por ação ou omissão também, ainda a responsabilidade de vocês, ainda que vocês estejam se preparando para deixar o governo, ok? Então, qual é a importância dessa transição? A primeira é a continuidade da atividade administrativa. A atividade administrativa não pode sofrer solução de continuidade, né? E na administração pública ocorre um fenômeno que normalmente não acontece na iniciativa privada. Então, uma grande empresa, a prefeitura, presidente, em grande parte dos municípios, é a maior empresa da cidade. É a que mais emprega, é a que mais faz gerar economia. Então, nenhuma empresa troca assim, um grupo comprou o outro e diz assim, saia todo mundo que amanhã a gente está mandando gente nova aí. Não acontece isso, é uma transição. Mas da prefeitura acontece às vezes. De repente, no dia 31/12 ter uma equipe e no dia 1º assumir uma outra que nem contato teve com a equipe anterior. Isso é muito ruim para a população, né? Então, a primeira coisa importante da transição é a continuidade da atividade administrativa com a consequente continuidade dos serviços públicos, também a garantia de prestação de contas, porque nós vamos falar aqui, a grande parte dos programas que vocês foram responsáveis pelas despesas, pelos gastos, quem vai prestar conta é a próxima administração. Então, também é interessante para quem está saindo passar todas as informações para que a prestação de contas seja bem feita, porque senão você ou o prefeito que está saindo pode responder depois, né? Por conta das prestações. Então, a garantia de que haverá essa prestação de contas, a preservação do interesse público, que sempre deve estar acima do interesse particular, do interesse partidário, e, por fim, ao fortalecimento da democracia, né? Essa transição, né? Só volta um minutinho, Luiz Henrique. Sobre o fortalecimento da democracia, eu acho até interessante a gente colocar aqui um exemplo muito prático e que, aliás, é um exemplo para o mundo todo, que é a eleição nos Estados Unidos, né? A outra vez, quando trocou o presidente, saiu o Trump, não houve transição. Ele se recusou a receber o presidente eleito, não passou informações. Agora não. Ele voltou e o Biden, que está saindo, que é de um outro partido, já o recebeu na semana seguinte, já iniciou a transição. É claro que o Biden não gostaria de fazer isso, de estar passando o governo para o Trump. Mas se a população assim decidiu, imediatamente ele já convidou o presidente, ainda que no passado o Trump não tivesse feito isso com ele, né? Então, isso é demonstração do respeito à democracia, respeito pelo voto, né? E nas nossas cidades também isso deve acontecer. Isso só fortalece quem está deixando o governo nesse momento, ok? Então, mudando a tela, sobre a transição de governo, do ponto de vista legal, como é que ela deve ser feita? Deve ter um marco normativo, uma lei. Mas muitas vezes, aí no município, não tem uma lei, não tem um decreto, mas isso não impede que seja feita a transição. Então, existe uma norma federal, que é a Lei 10.609, o Decreto 7.221 de 2010, que se aplica à União, mas que pode também ser adaptado
para o município. E é interessante vocês lerem a norma, porque ela tem muitas informações de como fazer os documentos, como se resguardar daquele agente que está saindo, está passando para o próximo dirigente. Então, é interessante também dar uma olhadinha na Lei 10.609, ok? Bom, principais providências a serem tomadas no início do mandato, tanto para quem está saindo como para quem vai permanecer também, porque muitas vezes vocês precisam tomar providências para iniciar um novo ano, um novo mandato. Então, as informações para um novo dirigente, se vai haver troca aí na sua cidade. Passar para ele os marcos normativos que existem, as leis, os decretos, por exemplo, plano de carreira do magistério, plano municipal de educação, atos que regulamentam a atribuição de classe, remoção e etc. Os programas e os projetos que estão em andamento, a situação da prestação de contas e dos convênios, tá? Que eu vou esmiuçar aqui um pouquinho logo em seguida sobre a questão da prestação de contas, processos judiciais e extrajudiciais em curso. Então, por exemplo, existe processo de servidor contra a administração, ação trabalhista, processo em andamento, por exemplo, para fornecer cuidador, tá? Às vezes, pode ter lá um determinado momento, o Ministério Público propôs um acordo com a administração, tá? E foi assinado isso, tipo, que em tanto tempo iria acabar com a pilha de creche ou qualquer outra coisa. A administração que está assumindo, se o prazo vai para o próximo mandato, ele é responsável por isso. Então, ele deve ser informado, né, se existir qualquer coisa nesse sentido. Outra coisa muito importante para os que vão continuar também, gente, é verificar sobre os contratos que estão vencendo no final do ano. Por exemplo, fornecimento de bens e serviços considerados ininterruptos. Então, combustível para iniciar o transporte escolar do ano que vem, né? O próximo secretário precisa saber se existe, se pode ser prorrogado, se está terminando, de merenda escolar, se está terceirizada ou se não estiver terceirizada, do fornecimento de gêneros, vigilância, limpeza, alocação de softwares. Então, isso é muito importante para quem vai passar o governo, mas para quem também está, para saber lá, junto ao setor de licitação, tal, de contratos, como é que está o nosso contrato aí, o transporte é terceirizado, está vencendo agora, podemos prorrogar, precisamos fazer uma nova licitação, enfim, essas providências são importantes para que possamos começar o ano letivo com merenda, com transporte garantido, né? Contratos temporários de servidores, que vão vencer até o final do ano, prestação de serviços públicos ininterruptos, por exemplo, professores temporários, vai ser preciso contratar no ano que vem? Tem processo seletivo vigente para contratar? Se não tem, há tempo hábil para abrir esse processo. Então, isso também não é só para quem está saindo, para quem está aí, vai continuar o ano que vem, é uma providência necessária. Prazo de validade dos concursos, dos processos seletivos, tá? Providências a serem pensadas agora de um ano para o outro e, sobretudo, se for mudar a administração, ok? Bom, atribuição de classes. Tem chegado aqui para a gente algumas perguntas sobre atribuição de classes, tipo, vai trocar a administração, então o dirigente pergunta, mas vai mudar. Eu posso fazer a atribuição de classe e aulas esse ano? A primeira coisa que o atual dirigente municipal deve verificar é sobre a legislação municipal que trata disso, porque não existe uma legislação nacional sobre atribuição de classe. Isso é legislação municipal. Normalmente se está lá no plano de carreira, né? Às vezes o plano de carreira é muito específico, ele até diz, olha, a atribuição de classe vai ser feita no final do ano para o ano subsequente. Vai contar tempo de serviço, vai contar títulos. Alguns já até dão a pontuação, tempo de serviço vale tanto, títulos vale tanto. Outros não estabelecem isso, apenas estabelecem que vai haver atribuição de classe antes do início do ano letivo. Então, pode ser feito agora, pode ser no início do próximo ano. Então, a primeira coisa é ver o que está
na legislação. Se a legislação está dizendo que é sempre no ano letivo anterior, é obrigação do atual secretário municipal de educação de pagar aí o processo de atribuição de classe e aulas, né? Ainda que não esteja, mas se já é costume que isso ocorra, também não há por que adiar, ainda que o dirigente vai deixar a secretaria em 31/12. Então, esse é um processo que deve acontecer para quê? Para que haja continuidade do serviço. Para começar o ano letivo do ano que vem, a gente tenha professores disponíveis para estarem com os nossos alunos, tá? Bom, mudando aí a tela, é claro que o dirigente vai fazer a atribuição de classes, a atribuição sempre deve ter a supremacia do interesse público sobre o interesse particular, né? Então, o foco, na verdade, de o secretário fazer a atribuição não é agora privilegiar determinado grupo e etc., mas é a garantia do serviço público. Então, fazer de forma transparente, garantindo o direito da pessoa que realmente tenha direito, independente da condição dele, política, de amizade, etc. Dentro disso, então, dentro da supremacia do interesse público, é natural que o dirigente vá fazer a atribuição. Agora, também vieram perguntas aqui para a consultoria. Ok, faremos a atribuição. A próxima administração, se for mudar, ela pode anular o processo e fazer tudo novamente? Não, ela não pode desconsiderar. Ela só pode anular e refazer o processo se tiver algum vício nesse processo, alguma irregularidade, tá? E mesmo assim, para anular, desfazer o processo de atribuição e refazer, a próxima administração precisa motivar o ato, por escrito, dizer por que ela está, por exemplo, anulando para fazer uma nova atribuição. Então, ela pode dizer, olha, estou anulando porque lá no plano de carreira dizia que só poderia contar o tempo de serviço no município, e foi contado tempo de serviço no município e no estado. Então, a atribuição não atendeu aquilo que estava regulamentado na nossa lei municipal. Claro que isso é uma motivação para o próximo administrador rever o ato, desfazer o ato, anular o ato. Mas se não houver isso, foi tudo feito dentro daquilo que a legislação municipal estabeleceu, isso nós dizemos em direito, pode mudar, por favor, Luiz Henrique, que é um ato jurídico perfeito, né? E que, então, é um processo válido, perfeito e irrevogável, tá? Então, sempre nós temos essa providência no final do ano e os dirigentes, então, devem pensar e se ainda não fizeram esse processo de atribuição, fazerem o processo de atribuição. É claro que havendo aí a transição, já estando isso andando, pode-se fazer até de forma conjunta, combinada, ok? Pode mudar que eu já falei isso também já falei sobre isso. Bom, importante aqui, eu vou falar sobre alguns programas sobre a prestação de contas, tá? Então, por que é importante essa transição? É para vocês explicarem para o próximo dirigente como se presta essa conta, quais são os documentos, onde está essa documentação, essa comprovação, para que ele possa prestar conta. Então, no caso, por exemplo, do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, todos os comprovantes de despesas devem ser arquivados pelo prazo de 5 anos, contado da data da aprovação da prestação de contas anual do FNDE pelo Tribunal de Contas da União. Então, não é 5 anos a partir do momento que presta a conta, mas 5 anos a partir do momento que o Tribunal de Contas analisa essas contas e diz, está ok. A conta lá do município tal, sobre transporte escolar, está aprovada. A partir disso, ainda precisa guardar por 5 anos. Quem vai guardar? O município, a prefeitura. Não é o secretário que está saindo que vai levar o documento com ele, porque esses documentos são da pessoa jurídica, da prefeitura. Então, precisa haver essa guarda. Então, é importante passar essa informação para o próximo dirigente, tá? E quando que é feita a prestação de contas do transporte escolar? Então, está aí que a prestação consiste na comprovação da execução dos recursos e deve ser enviada por meio do Sistema de Gestão de Prestação de Contas, online, o SIGPC,
até 28 de fevereiro do ano subsequente ao da efetivação do crédito. Então, vocês nem têm como prestar conta esse ano do que foi recebido em 2024, porque ainda haverão pagamentos, provavelmente a ser feita até o final do ano e tudo mais, tá? Então, é o próximo dirigente que vai prestar, que tem a obrigação de prestar até 28 de fevereiro. Então, é necessário passar essas informações para que ele faça a prestação de contas dentro do prazo estabelecido. É ele que vai prestar a conta, o próximo prefeito, o próximo secretário, ele que tem o prazo, mas das contas desta administração, né, daquilo que vocês realizaram como despesa, tá? Próximo programa que nós vamos falar aqui é do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Basicamente é a mesma coisa. Então, os documentos têm que deverão permanecer por um prazo de 5 anos, tá? A prestação de contas também é lá pelo SIG-PC até 15 de fevereiro do exercício subsequente. E aqui, nesse caso, a prestação de contas também deve levar em conta o parecer do CAE, né, sobre a prestação de contas até 31 de março. Então, o prazo é até 31 de fevereiro. Após essa prestação de contas, o CAE tem que ir lá no sistema, na aba lá de reconhecimento pelo Conselho, e homologar essas contas até 31 de março. Tá? A documentação também é a mesma coisa, guardada pelo prazo de 5 anos a partir da aprovação da prestação de contas pelo TSU, né? Pelo Tribunal de Contas da União. Programa Dinheiro Direto da Escola. Então, aqui, se a escola receber o recurso, ela vai ter que primeiro prestar conta para a prefeitura. Qual é o prazo? Aqui, o prazo é definido conjuntamente entre a Secretaria Municipal de Educação e a escola. Então, a escola que vai dizer, a secretaria que vai dizer para a escola, olha, até tal data vocês precisam prestar conta. Claro que tem que ser antes do dia 30 de abril do ano subsequente, porque essa é a data daí para a prefeitura prestar contas junto ao FNDE, né? Então, PDDE também é o próximo secretário, se houver mudança aí, que vai prestar essas contas. Próximo programa que nós selecionamos é o Programa Escola de Tempo Integral. É um programa novo, né? Criado esse ano, está rolando esse ano. Então, nós precisamos ficar atentos. Então, a prestação de contas, ela vai ser enviada ao FNDE por meio do módulo da prestação de contas do sistema BB Ágil, tá? Simultaneamente a execução dos recursos financeiros recebidos e comprovar as despesas efetivadas. Então, essa aqui é diferente, não é? Vamos gastar no exercício e prestar no outro. É simultâneo, né? Vocês já devem até estar fazendo isso. Vai gastando, vai prestando contas. A comprovação é realizada por meio da classificação dos lançamentos constantes do extrato bancário da conta corrente específica, de acordo com as categorias de despesa, e do registro dos documentos de despesas, conforme o artigo 16 da resolução do MEC 1823. Então, encerrado o período de execução dos recursos, os entes executores terão prazo de 60 dias para a conclusão desses registros, tá? E o FNDE acompanhará de modo contínuo a execução do programa a partir dos dados do sistema BB Ágil, encaminhado pelo Banco do Brasil, e compartilhará as informações com a Secretaria de Educação Básica para subsidiar o monitoramento do programa. Ok? Então, isso é sobre o Escola de Tempo Integral. Um adendo com relação a esse programa, doutor Silvio, é que ele tem um prazo de execução dos recursos de 2 anos. Então, quem aderiu lá no ano passado poderia, em tese, finalizar a execução do programa até o ano que vem, né? E se sobrou recursos, e é o caso de muitos municípios, que eu já tive contato, importante também informar isso ao secretário para que ele que ele execute esses recursos do ano anterior, porque muitas vezes o município também fez adesão nesse ano, vai ter até 2026 para gastar os recursos desse ano, mas também tem os recursos lá de 2026 que tem que ser empregados, executados e depois prestado contas aí nos moldes da resolução 18/2023. Lembrando também que todas essas informações aqui já passei para o Marcos vai disponibilizar esses slides a vocês, tá? Então é só esse adendo que eu gostaria de fazer com relação ao programa Escola de Tempo Integral. Então, vejam que se realmente for haver a troca aí, de dirigente municipal, tem muita informação para ser repassada, né?
Temos mais algum programa aí, Luiz Henrique? Bom, estamos aqui. Nós dissemos que quem vai prestar contas em vários programas aqui é o próximo dirigente, o próximo prefeito. Então, aqui, quem são os responsáveis por prestar contas segundo o Tribunal de Contas da União? Os gestores públicos são aqueles que gerenciam os recursos, como prefeitos, governadores, ministros, e aqui ministros em nível de município nós vemos secretários, né? Então, programas da área da educação, o responsável é o secretário municipal de educação, eles que têm a responsabilidade de prestar contas. Também tem a responsabilidade os ordenadores de despesas, são os responsáveis por autorizar os gastos públicos e devem garantir que esses recursos sejam utilizados de acordo com a legislação vigente. E os controladores internos. Então, os controladores internos das prefeituras também têm a obrigação de acompanhar, e se no prazo não foi prestada a conta, ele tem que emitir o alerta para a pessoa aí da prefeitura que é responsável pela prestação, para que realize, então, a prestação de contas, ok? Na próxima tela, eu trouxe aqui a jurisprudência do Tribunal de Contas da União, porque todos esses programas que eu falei até aqui são programas da União, né? Tem alguns programas que são fiscalizados aqui pelo Tribunal de Contas do Estado, como o convênio do transporte escolar, ou da merenda que vocês têm com a Secretaria Estadual de Educação. Mas outras questões, como, por exemplo, Fundeb, não tem essa prestação de contas, porque, na verdade, não tem esse prazo, porque a prestação de contas vai sendo feito de acordo, simultaneamente, aos gastos que vão sendo realizados. Depois, quando fecha o exercício, por meio das informações que o tribunal recebe, então ele vai fazer a fiscalização, por exemplo, saber se foi gasto integralmente o recurso do Fundeb, se não foi, se passou para o ano posterior, se esse valor é no máximo 10% do valor recebido durante o ano, não pode exceder a isso. Se foi gasto o mínimo de 70% com a folha de pagamento dos servidores da área de educação e assim por diante. Mas aqui eu trouxe jurisprudência do Tribunal de Contas da União, justamente sobre esses programas federais que nós acabamos de falar, tá? Então, primeira coisa, prefeito sucessor, que aqui podemos ler também o secretário sucessor, não geriu recursos, mas responde pela prestação de contas. É o caso, por exemplo, do Programa de Alimentação Escolar, os recursos vieram para 2024. Quem é responsável por esse recurso, por gastar esse recurso, é o atual prefeito, o atual secretário municipal de educação. Porém, se ele sair em 31/12, quem vai responder por prestar as contas é lá o próximo prefeito, o próximo secretário de educação. Então aqui, ó, não cabe atribuição de débito solidário ao prefeito que, embora omisso quanto à obrigação de prestar contas, em razão de a vigência do convênio adentrar o seu mandato, não geriu qualquer parcela dos recursos. Mesmo que ele não geriu, ele não está desobrigado de prestar conta. É ele quem vai fazer a prestação de contas. Se ele não prestar contas, as contas dele serão julgadas irregulares. Então, ele vai sofrer uma posição com aplicação da multa previsto lá no artigo 58 da Lei 8.443. Então, o próximo secretário, o próximo prefeito, é obrigado a prestar contas dessa administração que está saindo. Quando o Tribunal de Contas for analisar essas contas, sobre os gastos que foram realizados, o responsável é vocês. Vocês que autorizaram, que ordenaram as despesas, que fizeram lá as compras dentro do programa do transporte escolar ou da merenda. Então, por exemplo, se foi comprado alguma coisa, gasto dentro do transporte escolar e não poderia utilizar o dinheiro para aquela despesa, quem vai ser responsabilizado é o prefeito atual e o secretário atual. Mas se o problema for, estava tudo certo, porém o próximo prefeito não prestou contas dentro do prazo, é ele que vai responder, tá? Aqui, uma outra jurisprudência, num outro sentido, pode mudar, por favor, Luiz Henrique. Não geriu recurso e não responde pela prestação de contas. Quando? Quando o prazo pela prestação de conta tiver ocorrido na gestão do antecessor. Então, claro, por exemplo, que prestação de contas do transporte escolar 2023 já foi o prazo. Então, claro que o próximo, se não foi prestado conta, o próximo ele não tem responsabilidade, tá? Ainda assim, se ele verificar que isso aconteceu, ele precisa tomar providência, que é recompor o débito, obter os documentos necessários à prestação de contas, instaurar
a tomada de contas para saber quem foi o responsável por não ter prestado contas. Talvez vocês, quando iniciaram a administração, talvez passaram por esse problema. Por exemplo, está lá bloqueado algum programa no EPNDE porque faltou prestação de contas lá, não sei de que exercício, né? Então, não é dizer, o prefeito tal não prestou contas. Isso não resolve a situação, porque aí bloqueia recursos para a administração e não para conta particular do ex-prefeito. Então, ainda que seja de um período que já foi a prestação de contas, o próximo prefeito, se não ocorreu a prestação, ele também tem que agir, ok? Podemos mudar a tela? Bom, quando ocorrer a mudança de gestor, como proceder para obter a senha de acesso do CIMEC e do SIGPC? Então, agora, no final do ano, essas senhas, mesmo de quem vai continuar, serão todas canceladas e bloqueados o acesso, mesmo para quem for continuar. E aí é o prefeito municipal que tem que entrar lá no sistema, no par 4 e depois no par 3 e par 2, tá? E liberar o acesso, tá? Esse procedimento é necessário porque, para o acesso do antigo DME, ele vai ser bloqueado nos 3 módulos. E aqui tem um manual, o link do manual de como proceder para, novamente, o prefeito entrar com a sua senha, autorizar e o próximo dirigente municipal de educação poder ter acesso, né? Lembrando que, mesmo de quem vai continuar, isso como mudou a gestão, vai haver o bloqueio de todo mundo, vai ter que refazer o acesso ao CIMEC e ao SIGPC, tá certo? Podemos mudar? Isso, é só Pois complementando que não. é uma atualização, né? Atualização cadastral tem que estar em dia. Na verdade, se você não fizer, não for feita essa atualização cadastral pela nova gestão, o antigo gestor continua acessando lá. Então, isso precisa ser alterado no par 4, no par 3 e no par 2 para poder aí os novos gestores terem não só os novos gestores terem acesso, mas também o antigo gestor perder o acesso para que ele não entre mais no sistema. Enquanto a nova administração não fizer isso, realmente fica pendente essa questão e quem tem que mudar é o próprio dirigente. Você pode entrar pesquisar isso na internet, vai te dar uma informação de que você tem que fazer isso diretamente no Fale Conosco do Par. Mas quando você clica, aparece esse aviso, né? E esse aviso já deixa claro que quem tem que fazer a alteração é o prefeito, né? Lá nos 3 sistemas e somente depois de alterado lá é que o dirigente municipal anterior vai perder o acesso e o novo dirigente que vai ganhar o acesso dele aí novo para poder, enfim, acessar esses programas e vários outros, porque essa base do par é a base do FNDE como um todo, né? Então, todos os programas do FNDE também dependem dessa atualização cadastral. Isso é muito importante deixar na mão aí para o pessoal que vai entrar e também quem está entrando se preocupar com essa questão. Ok. Ok, gente? Recomendação de providência, então, para vocês, se vocês estiverem saindo. Procurem fazer cópia de todos os processos que vocês julgarem importantes, né? Eu fui secretário municipal de educação já há um certo tempo. Quando eu saí, eu levei várias caixas de documentos, né, de cópias que eu fiz que eu achei importante, né? Ficou lá em casa durante muito tempo. Depois de um certo tempo, minha esposa começou até a reclamar, até quando isso vai ficar aqui e tal. Agora, não precisa mais ficar tirando cópia, né? Xerocópia de tudo, né? A gente pode copiar aí os arquivos eletrônicos, muitos estão na plataforma, mas eu achei interessante vocês terem, tá? Porque, por exemplo, vem um apontamento do Tribunal de Contas, né? Aqui, por exemplo, cópia da justificativa de contratação temporária. Contratação temporária de professor, por exemplo. O tribunal questiona muito. Então, você já terminou o seu mandato, já está fazendo uma outra atividade, chega lá no ano que vem, julho, agosto, setembro, a gente procura para dizer, tem um apontamento lá do tribunal, tem prazo para justificar por que foi feita a contratação temporária. Você não tem o documento. Então, você vai ter que acessar lá na prefeitura, pode ser que você tenha acesso, pode ser que tenha dificuldade. Então, naquilo que você entender que é importante, faça cópia da documentação, copie aí nos seus arquivos,
leve esses arquivos com você, né? A não ser aqueles que, porventura, sejam sigilosos, que não podem sair da prefeitura, mas normalmente tudo, a maioria das coisas na prefeitura é público, todo mundo pode ter acesso à questão de transparência, então vocês podem ter cópias dessa documentação, desses processos e assim por diante. Por isso também que é importante lá o memorial de gestão, que é feito lá na plataforma própria, porque você vai registrando tudo lá, inclusive a questão de prestação de contas e tudo mais, e depois que você der ok, o próximo administrador não pode alterar. Então, também é uma prova da lisura da sua administração. Então, é interessante que quem não fez, ainda tem um certo tempo, conclua, faça o memorial de gestão, ok? Vamos mudar? Uma outra coisa importante, tá? Vou passar todas essas informações, tá havendo a transição. Como é que eu garanto depois de dizer que eu passei essa informação, que eu passei a informação da documentação, dos prazos de prestação de contas? Então, eu sugiro que vocês elaborem atas de todas as reuniões que vocês estão fazendo com a equipe de transição. Se já houve algumas reuniões e vocês não elaboraram ata, pode elaborar uma ata final da última reunião, fazendo alusão, olha, em tal data também foi a reunião, ata da final do processo de transição. E descrever tudo o que foi estabelecido detalhadamente sobre esses programas, foi informado ao próximo gestor sobre o prazo do programa tal é esse, do outro é isso, que a documentação está disponível em tal lugar, está na contadoria da prefeitura, enfim, elaborar ata. Se por acaso não houver transição, por exemplo, não houve nenhum contato com a administração posterior, não desejou fazer isso, vai chegar lá no dia 1º sem ter contato com a equipe anterior, o que é lamentável, mas pode acontecer. Eu sugiro que vocês elaborem uma ata com a participação de servidores efetivos aí da secretaria como testemunhas, né? Então, no dia 30 de dezembro, 31, que é o último dia, foram disponíveis, os documentos estão a mesma coisa. Onde estão os documentos, os prazos para prestação de contas são esses, e esses servidores efetivos que vão continuar, eles assinem a ata como testemunho. Testemunhas podem ficar com a ata, que podem entregar para o próximo dirigente no dia que ele for. Fica uma prova de que vocês passaram pelo menos as informações mínimas necessárias para ele iniciar a sua gestão e até também para resguardar de que ele está ciente, vai prestar contas dos programas que vocês gerenciaram esse ano, mas cujo prazo é no exercício seguinte, ok? Tem mais alguma tela? Tem aí as nossas redes sociais. E, presidente Marcos, também estamos à disposição aqui, eventualmente, para alguma questão levantada aí pelos participantes. Doutor, nós temos uma pergunta no chat, é da Andréa. Andréa, você quer falar a pergunta ou posso ler a sua mensagem aqui do chat? Tá, eu vou ler então. Ah, você vai Pode abrir? Ah, ler, abriu. pode ler, pode ler. Tá. Aqui vamos prorrogar o contrato dos professores do seletivo. Isso acontecendo, eles ficam em recesso ou posso convocar para o trabalho? Luiz Henrique, acho que podemos tirar aí A tela, a Tá. apresentação. São servidores temporários, né, que está vencendo o contrato, mas vai haver prorrogação. A lei permite a prorrogação, certo? E a pergunta é se eles podem entrar de férias ou se eles, é isso? Eles Tá. são horistas, São horistas. são horistas. Tá, mas vão receber por esse período que eles estão, obviamente, que é a prorrogação. Primeira questão, como é que a prefeitura, isso é um caso assim bem específico, sabe, presidente, que precisa pegar a legislação municipal, mas aqui, para te ajudar, qual é o regime de contratação temporária? Essa é a primeira questão. Eles são contratados temporariamente pela CLT ou pela regime administrativo, lei própria do município? Qual é o vínculo deles? CLT. Você sabe? CLT. São CLT, tá. Então, nesse período, como eles são professores e são regidos pela CLT,
Eles não podem fazer outro trabalho a não ser trabalhar nos exames finais, tá? Então, você pode conceder férias para eles, mesmo que eles não tenham os 12 meses, você vai conceder férias proporcionais e pagar o terço proporcionalmente para eles. O outro período, vamos supor assim, ele teria direito a 15 dias de férias proporcionais. Então, você vai conceder para ele 15 dias de férias, vai pagar o terço sobre os 15 dias. O outro período, ele vai receber, mas ele vai ficar de recesso. Tá? Vai ficar de recesso. Tá? Por quê? Porque na CLT tem um capítulo próprio sobre professor, e lá ela não faz distinção entre professor efetivo e professor temporário. Ela fala que no período de férias escolares não pode ser atribuído nenhuma outra atividade a não ser o trabalho em exames. Tá? Claro que depois você vai poder convocar ele para o planejamento, se tiver formação, mas aí já está dentro das atividades docentes. Tá? Ok? Ok. O Andréia, Agora, hoje de manhã, por hoje, exemplo, só para terminar, Marcos, só para sim. esclarecer, ele tinha 15 dias, aí voltaria dia 15 de janeiro. Aí então você volta antes, você vai ajudar na secretaria, você vai ajudar na limpeza das classes. Não, isso não pode, tá? Ok? Isso, e Não, é também só para esse período dizer. de. Perdão, Marcos, pode dizer. Pode falar, doutor. O período muitas vezes o período de férias escolares a gente tem que conferir aí no calendário escolar do município, se realmente aquele período está definido como férias escolares. Porque muitas vezes as férias escolares estão lá mais adiante no calendário e nesse período final, mesmo finalizadas as aulas dos exames, há aquele momento de recuperação dos alunos, onde os professores temporários podem ser aproveitados, tá? O que Isso. a CLT veda é no período de férias escolares. Tá? Então, você tem que ver lá no seu calendário escolar, quando começa o período de férias, a partir de então você fica vinculado aí realmente o serviço só aos exames finais. Até então, pode ser aproveitado em outras atividades aí, dependendo de cada município, tem uma organização, né? Ok. Não, era só para dizer, Andréia, que hoje de manhã, em conversa com o doutor Luiz, um outro município fez uma pergunta bastante semelhante à sua, Andréia. E o doutor Achei até que fez. fosse a Andréia mesmo agora que tivesse feito aquela Não, pergunta, Mar. não, foi um outro município. Eu, inclusive, doutor, vou encaminhar as respostas. Eu acredito que sejam as mesmas respostas para essa pergunta também da Andréia. Ótimo. Tá, o que é mais importante saber aí é qual o regime de contratação. Porque, não é CLT, é regime próprio. A resposta já é outra, tá? Chegou uma outra pergunta aqui de Reginópolis, eu não sei se é a Michele ou Maria Alice, eu acredito que seja a Michele, e é bem semelhante à pergunta da Andrea. Temos em nosso município uma professora que foi chamada pelo concurso público em setembro. Ouvindo o senhor, então podemos dar para ela férias proporcional? Aqui o regime é CLT. Sim, pode dar. Às vezes encontra resistência lá no departamento pessoal, porque vai na CLT e fala assim que depois de 12 meses o servidor, aí que ele adquire o direito às férias, tem que cumprir um período aquisitivo. Porém, o professor se assemelha a férias coletivas, que está num outro artigo da CLT que trata de férias coletivas. Então, nas férias coletivas, o que vai acontecer? Se ele entrou em setembro, ele vai ter direito a receber, a gozar férias proporcional de setembro até agora e receber o terço sobre esse valor. E aí zera a contagem do período aquisitivo. Começa novo período aquisitivo a partir de janeiro, de maneira que aí regulariza a situação dele. Se não for assim, quando chegar em setembro, de repente vem lá o departamento pessoal e fala, precisa dar férias para esse professor, que deu 12 meses. Como é que eu vou dar férias para ele em setembro, outubro, novembro? Então, eu dou proporcional agora, tá? Proporcional. Ah, tá, mas só que aqui é 30 dias de férias, o professor não vai voltar, ele não pode voltar. Sim, aí entra naquele que eu disse antes, não pode. Se é CLT, ele vai ficar proporcionalmente de setembro até agora, vou fazer a conta e pagar o terço proporcionalmente. O restante ele vai ficar de recesso, ainda que na lei não tenha dito que agora é recesso, mas ele vai ficar, porque CLTista ele não pode fazer outra atividade. E aí começa o novo período aquisitivo a partir do dia que concedeu as férias. Então, as férias é a partir do dia 2 de janeiro,
encerrou ali e ali começa um novo período. Ele vai adquirir direito a férias quando? Lá no dia 12 de janeiro do outro ano, e aí acerta essa situação, né? É uma pergunta também o presidente fez aí né, Luiz Miguel? Eu respondi isso para você, tá? Ok? Obrigado, doutor. Foi a Michele, a dirigente lá de Reginópolis. Presidente, o senhor tinha comentado que também colocaria alguns pontos aqui. Nós temos tempo. Obrigado, Marcos. Eu quero, sem prejuízo de novas perguntas para o Dr. Silvio, fique à vontade para colocar no chat, tá? Vou fazer depois. Pessoal, eu quero reforçar um ponto que o Dr. Silvio, inclusive, citou aí, que diz respeito ao memorial de gestão. O memorial de gestão, ele é um documento muito importante para retratar, para registrar tudo aquilo que foi feito e, ao mesmo tempo, ele é mais do que um documento formal, uma peça jurídica. O memorial de gestão é um momento de reflexão, é um momento de olhar para trás e enxergar tudo aquilo que nós fizemos neste período. Então, é muito importante, o tempo vai aí diminuindo, mas eu gostaria que, olha, Luiz, eu estou muito cheio, talvez eu tenha um dia para fazer isso. Se você tiver um dia, não fez nada ainda, use esse dia, mas não deixe para o dia 30, não, porque já pode estar um monte de coisa fechada na prefeitura e não consiga ainda retomar, pedir para a comunicação de vocês algumas imagens. Nós podemos fazer o memorial de gestão desde de um documento do Word em que eu relate, que eu traga a cada ano. Vamos tentar fragmentar aqui para a gente recuperar. E hoje, com redes sociais, facilitam muito isso, o próprio site da prefeitura. Então, vamos tentar olhar o que nós fizemos em cada um destes anos e depois quebra esses anos ali por meses, ou mesmo conjuntos de 2 ou 3 meses. Nós tivemos um primeiro grande bloco no início dessa gestão, que era escola fechada, pandemia, tudo parado, né? Como que você não vai registrar a experiência desse momento vivido? É importante. Depois nós temos a sequência disso, que foi o processo de retomada, que foi a organização das escolas para isso, a acolhida de professores, de alunos, de comunidade, de famílias. Então, um outro momento muito rico. O que foi feito? Vocês lembram que nós tivemos, inclusive, uma flexibilização do próprio PENAI para o uso de recursos da alimentação escolar. Lembrando que o uso do recurso do PENAI, ele é um recurso complementar. A natureza do PENAI não é de pagar a alimentação escolar. No entanto, nós sabemos que praticamente todos os municípios colocaram 3, 4, 5 vezes mais do que o veio de PENAI, e vale lembrar, na educação infantil e nos anos iniciais e finais do ensino fundamental, é responsabilidade do município, né? No ensino fundamental, também partilhado com o Estado em algumas situações, mas ele é uma obrigação nossa. Então, é por isso que esse recurso que vem é um recurso complementar. E aquele momento foi um momento muito importante, porque quando nós falamos de alimentação escolar na pandemia, certamente não para a nossa realidade, profissionais estabelecidos com salário garantido, mas para algumas famílias, aquele kit de alimentação, ele significou a diferença entre a subnutrição ou você passar mesmo que apertado, mas resistir à pandemia. Em alguns casos, até a própria diferença entre a fome e ter alguma coisa do que comer. Outra coisa importante, como que vocês fizeram, né, para que as informações chegassem até os municípios? Escrevam isso, registro, porque hoje ainda está fresco na nossa memória. Mas o que nós fizemos foi história. E lá para frente, quando alguém quiser entender os esforços que a nossa rede fez para vencer esse momento, a gente tem esse registro em forma de um memorial. Ele pode estar lá impresso na biblioteca, ele pode ser um documento longo, detalhado, mais curto, tem muita imagem, menos imagem. Ele pode ir para um banco, pode ir lá num link no site, mas o importante é que a gente faça essa reflexão. E, ao mesmo tempo, eu não tenho dúvida que quem fizer isso vai se sentir muito orgulhoso do que fez. Puxa vida, olha aqui, eu nem tinha a mínima noção se a gente ia poder voltar a andar sem máscara, né? Aquela coisa que pegava. Tá aí, né? O mundo tá aí fazendo as suas transformações.
Vale lembrar uma coisa importante. Vejam só, no âmbito pedagógico, e registrem as ações pedagógicas desenvolvidas. No âmbito pedagógico, eu quero lembrar de um fato bastante importante, que era o fato de que os alunos que fizeram agora as provas do SAEB dos anos iniciais, ou seja, o aluno de quinto ano, ele foi o aluno que estava isolado no período da pandemia e no período de alfabetização. Olha o tamanho do prejuízo quando nós falamos em uma família letrada, nos nossos filhos, sobrinhos, né, que tem acesso a livro, que tem gente ensinando, estimulando, é uma coisa. Agora, quando nós pensamos na realidade nacional, nós temos um período em que essas crianças ficaram sem nenhum suporte técnico. A presença da escola, seja no material que foi, na tarefa que foi, na mensagem que foi pelo celular, seja na alimentação que chegou, ela significava muito mais do que aquilo que estava ali naquela embalagem. Ele era a esperança, era a presença da escola junto, é sentir essa presença, é nós mandando para eles uma energia boa, recebendo deles, né, das famílias, essa preocupação. Aquelas famílias que mandavam mensagem 11 horas, 11h30, quando o pai chegava, né, do turno de trabalho ali, cansado, e vinha, e os professores não se recusaram a responder, não se recusaram a sanar nenhuma angústia. Eu acho lamentável, eu acho, assim, uma das maiores crueldades do período de pandemia, para mim, ela foi protagonizada pelo governo federal quando ignorou esse tempo e passou a descontar esse tempo, inclusive para questões de aposentadoria, porque eu duvido que a gente tenha trabalhado mais do que nesse momento, e eu posso colocar com muita segurança que a categoria dos professores foi uma das que mais se dedicou, olha, num nível bastante próximo do que foram os profissionais de saúde, que colocaram sua vida no front. Nós ainda ficamos um pouco mais protegidos, isolados, mais pensando isso. Então, não tem porquê. Eu acho que é muito injusto. Mas quando nós olhamos para trás, é importante também colocar o que aconteceu e a gente poder dizer isso. Depois nós tivemos toda essa vivência do processo de implementação de programas. Elege-se novos governos, e aí nós temos mudanças muito radicais, tanto no âmbito nacional, quanto no âmbito estadual, né? Com quem estava no poder em ambas os fatos não permanecendo. E aí surge o desafio de construir novos programas e num diálogo, no nosso caso em São Paulo, muito complexo, de um presidente e uma gestão federal com viés, um governador e uma gestão estadual com viés diferenciado, e nesse campo nós não tivemos que lutar para preservar a identidade dos municípios, da Undime, dos nossos currículos, tá bom? Então, é muito importante que a gente faça, que a gente registre. O que eu tenho a dizer e dar aí como solução para acelerar o processo é a própria plataforma nossa, da Undime, a plataforma Conviva. Não tem custo, são questões, são projetos assim, auto-instrutivos. Você vai, coloca uma coisa, pergunta de outra, vai ajudando a nossa memória a refrescar e trazer os elementos centrais. Ai, Luiz, mas está pedindo para pôr a lei, não sei o quê, a Câmara já fechou, está pedindo para não sei o quê. Gente, a essa altura, faça com o que você tem, com o que você pode buscar nas redes sociais, mas não deixem de fazer, não deixe de registrar, porque a partir do dia 31 de dezembro, o acesso fecha. Como o doutor colocou aqui com relação aos sistemas de gestão, o Convívio também fecha. Mesmo quem for continuar, tem que mandar de novo a documentação, comprovando o termo de posse, enfim, tudo que comprove que você está na gestão a partir, né, daquele data, ou seja, de 25 para cima, tá bom? Isso é bastante relevante. Se vocês precisarem de algum apoio técnico, fala aqui com a nossa equipe. Vocês têm aí a Iris, a Marli, que pode fazer um acompanhamento com vocês das ações. Nós temos o Marcos, que pode ajudar a buscar ali várias outras informações para garantir que vocês terão. Eu faço o contato o tempo todo que for necessário com a Undime Nacional, também para buscar informações de lá. Nós temos, aí, Marcos, depois você puder colocar no grupo,
Nós temos links de videoconferências lá na plataforma Conviva que fala sobre esse assunto, tá bom? Então, essa era a questão que eu queria deixar. Se ao mesmo tempo nós geramos prova daquilo que a gente tem, que a gente fez, e o Conviva, né, a plataforma Conviva, ela é muito respeitada também pelo Ministério Público, pela Trecom, tá? Se esse é um instrumento, o outro, para mim, é ainda mais importante do que uma prova de alguma situação, de algum feito, é você poder olhar e encontrar o serviço seu e da sua equipe de trabalho ali, né? Tirar uma cópia daquilo, entrega para o prefeito ou para a prefeita que está encerrando o mandato, entrega na Câmara de Vereadores, as pessoas vão se surpreender. Eu lembro, alguns meses atrás, o prefeito falou, faça uma relação das coisas que a gente conseguiu fazer na educação. Na hora que ele viu que nós já estávamos ali chegando na casa da centena, ele falou, mas não pode ser. Onde que está isso? Eu disse, então, prefeito, a gente costuma não fazer muito propaganda, até porque algumas propagandas daquilo que se faz em educação expõem aluno, expõem criança, né? Falei, mas a rigor, esse é só um desenho daquilo que foi feito, tá? Então, eu quero deixar esse pedido a vocês, para que vocês pensem com muito carinho, acionem a nossa equipe técnica se precisarem de ajuda. Marcos, mais questões? Tem alguma? Obrigado, presidente. Temos mais duas, mas antes eu quero só fazer um lembrete aqui. Mais três, chegou mais uma, nós fecharemos nessa última que chegou. Um lembrete que nós até colocaremos nos grupos de trabalho. Hoje é o último dia para que os municípios, caso tenham interesse, encaminhem para nós pedidos de pareceres jurídicos. Na semana que vem, a partir do dia 23, nós, equipe, estaremos em recesso e a nossa equipe jurídica também. E esse serviço, né, que é um direito de vocês, ele retorna a partir do dia 6 de janeiro. Então, caso vocês tenham alguma demanda jurídica, encaminhem hoje, até porque a equipe precisa de um tempo para interpretar a pergunta, para ver a legislação, enfim. Então, fica aqui esse recado de todos nós da equipe. É um complemento, doutor, à outra pergunta da Michelle sobre aquela professora que foi chamada no concurso público. Ela coloca assim: mas podemos alocar após as férias proporcional em uma creche que está funcionando? Sim, Michele, no caso aí, como a gente disse, sendo seletista, o que fica vedado é durante o período de férias, né? E se tiver constando no calendário como férias, aí você não poderia colocar. Mas nesse caso a creche está funcionando. Se isso consta do calendário escolar, pode sim, depois de voltar das férias e ser alocada sim uma unidade escolar que esteja em funcionamento, sem problema. Tá, tá, desde que seja dentro do campo de atuação, né? Então, você Exatamente, pega lá, contratei supondo que seja, né? Professora de um educação PEB infantil. 2, um PEB 2 de matemática, aí colocado na creche, está fora do campo de atuação, aí já também não pode, dentro do campo de atuação, perfeito. Eu vou aproveitar, Michele, faz um complemento aqui e depois eu faço a pergunta de Guará. A CLT diz que o funcionário não pode sair de férias 2 dias que antecede a sua folga. Isso vale também para os professores? Em meu município, as férias dos professores sempre deram início em 2 de janeiro, mas esse ano vão sair de férias porque será uma quinta-feira, que antecede o sábado, que é um dia de descanso. Realmente, Michele, essa questão, inclusive, a gente respondeu, eu mesmo que elaborei a resposta e encaminhei a você já alguns meses atrás, porque é uma situação sui generis, né, que a gente vai enfrentar esse ano, para os municípios seletistas em especial, porque o Natal cai no dia 25, né, e que é no meio da semana, é uma quarta-feira, e você não pode começar as férias 2 dias antes ou depois do descanso semanal remunerado. E você também não pode começar no dia do feriado. E como é que faz? Nessa semana é impossível, não tem nenhum dia. No próximo também, o dia primeiro cai na quarta-feira, então não tem como começar no dia 2, pelo que comanda a CLT. Né? Mas também, como eu bem coloquei na resposta, salvo engano, não estou com ela aqui aberta, mas
acredito que eu já havia antecipado, que não existe uma punição clara para iniciar as férias nesses dias. E até assim, entrar com uma ação, por exemplo, nesse sentido, ainda não existe uma jurisprudência consolidada que aponte que vai ocorrer, qual pode ser a punição do município se ele começar, né, num período irregular aí da CLT. E nesse momento realmente fica difícil, né? Até a gente dizer, o mais seguro seria que as férias iniciassem lá no dia 18 de dezembro, né? Ou depois no dia 8 de janeiro, né? Seriam assim, os Isso. períodos mais seguros, assim, que a gente pode dizer, não, não está incorrendo em desrespeito ao que determina a CLT. Mas, como eu disse, também não existe uma punição clara, definida em lei, qual seria a sanção no caso de município começar assim. E há uma justificativa, né, nesse caso. Então, a resposta fica até prejudicada, porque até para a gente é difícil. Acho que se perguntasse até para um juiz do trabalho o que tem que fazer, iria ter dificuldade em te orientar nesse momento. Mas o que a gente pode antecipar é isso, né? Infelizmente, uma resposta definitiva, assim, pode, não, não pode, mas também não tem uma punição clara, então cabe ao município estudar e, se possível, iniciar as férias no dia 8 de janeiro ou 18 de dezembro. Se não for possível, aí tem que ver como a administração vai decidir nesse caso, né? Lembrando que isso foi introduzido na última reforma trabalhista, não existia anteriormente, e se o De- município for estatutário, aí não tem nada a ver sobre essa questão da concessão das férias, só para quem é CLT. Agradecemos, doutores. Tem uma última pergunta aqui de Guaratinguetá. Eu não sei se é a Beth, se é a Ana, se é a Humberto, enfim. Os doutores falaram sobre os programas do MEC, da SEDUC. É uma pergunta sobre programa. Sobre o SIG-PNAE e as demandas de responsabilidade do Conselho de Alimentação Escolar. Quais ações necessitam ser desenvolvidas pela atual gestão municipal? Bom, Quer responder, Luiz Henrique? a gente, assim, com relação à prestação de contas, as demandas são as demandas do dia a dia da execução do programa, vocês vão continuar aplicando, executando o programa normalmente. A gente colocou, e depois aí o Marcos vai disponibilizar os slides, lá no slide 13 está descrito que a prestação de contas no SIGPC, que é o SIGPNAE, né, que é um braço do SIGPC do Programa de Alimentação Escolar, deve ocorrer até 15 de fevereiro, e depois cabe ao CAI emitiu parecer até 31 de março do ano, todo no ano que vem. Então, quem vai ter que executar isso, se você for permanecer, obviamente vocês mesmos, nos moldes como vinham fazendo nos outros anos. Se for a outra gestão, é a outra gestão que vai ter que concluir essa prestação de contas, e depois o CAI emitiu o parecer técnico dentro desses prazos estabelecidos aí pelo artigo 60 da resolução 6 de 2020, lá do Conselho Deliberativo do FNDE, ok? Acho que não há nada diferente no momento de transição. O que pode ocorrer é que uma equipe que vai ter que fazer a prestação e a outra que vai estar executando os recursos nesse ano, né? Se houver a mudança de governo. Agradecemos, doutores. Daqui a pouco nós já colocaremos esse material que foi apresentado nos grupos de trabalho e também no site. Essa gravação ela ficará disponível. Nós mandaremos até amanhã esse link para que vocês vejam, revejam, compartilhem. Também ficará disponível em nosso canal do YouTube, assim como outras reuniões que estão lá disponíveis. É, Presidente, eu passo. perdão, Desculpe, Marcos, doutor. só uma última Claro. consideração com relação aí a Michele de Reginópolis, a Andréa, não me recordo agora o município, que questionaram com relação às férias proporcionais. Tem uma Andréia resposta que Boraceia. isso, lá de Boracéia. Nós fizemos uma resposta esse ano, em 21 de junho, para o município de Itápolis, é, tratando exatamente dessa questão. Não eram professores temporários, eram professores da rede, mas contratados lá em fevereiro do ano, não havia completado ainda um ano. E a gente fez a resposta que vale exatamente a mesma coisa para os contratados por tempo determinado, que a CLT não faz distinção.
Então, eu posso encaminhar essa resposta ao Marcos e ele compartilhar com vocês, né? E já sabendo que dessa questão aí dos temporários, vocês levem em consideração que é a mesma regra nos dois casos, tá? Então, eu vou passar essa consulta também. O Marcos pode encaminhar a vocês aí, junto com os slides. Combinado, É doutor. isso. Presidente, a palavra é contigo. Nós já vamos caminhar para o nosso encerramento e, não havendo mais nenhuma questão, eu quero passar para o doutor Silvio e para o doutor Luiz Henrique aí para suas considerações finais, depois eu farei as minhas. Henrique, Doutor Luiz, e Pois não. depois o Bom, prazer aqui novamente, né? Renovando aí os préstimos, estima e consideração, como dizem os advogados, né? E desejando a todos boas festas, bom fim de ano e que conte sempre com o nosso serviço aqui, nosso apoio, no que for necessário, estaremos à disposição. E é isso que eu tenho para falar. De considerações são essas e passo a palavra ao doutor Silvio. bom, o momento agora é realmente de gratidão. Gratidão pela confiança da Undime no nosso trabalho, gratidão pela confiança dos associados nas nossas respostas, de que dignifica bastante o nome do escritório, a possibilidade de prestar uma consultoria para uma instituição reconhecida e tão prestigiada como a Undime São Paulo. Então, muito obrigado ao presidente, toda a diretoria, ao Marcos, toda a equipe técnica, especialmente a todos os associados. Um grande abraço a todos, Feliz Natal e um ano novo repleto de bênçãos, com muitos brindes. E olha que de brindes ele entende, é um grande conhecedor de direito e de vinho. Bom, eu quero, aqui em nome de toda a nossa diretoria executiva, ampliada, da Undime São Paulo, agradecer todo mundo pelas colaborações nos eventos, nos grupos, quando um de nós responde a outro que tem uma dúvida. Eu sempre digo que aquele grupo nosso é a maior consultoria de educação básica, de gestão de educação básica que existe no nosso estado, e os grupos da Undime são o grande conhecimento de educação básica no Brasil. Nós caminhamos para um fechamento de ciclo e de gestão. Primeiro, quero dizer que todo mundo que tem alguma função representativa dentro da Undime, seja coordenador de polo, membro da diretoria, independente de continuar ou não na gestão, neste último ano, a gente tem, em tempos normais, são 30 dias para fazer uma troca, se tiver em outro município, permanece no cargo. No nosso caso, alô, perguntou? Ok, entrou uma ligação. No nosso caso, nós permanecemos até o final da gestão, até o nosso fórum. É muito importante que vocês, sendo representante ou mesmo não, nos ajudem neste processo de organizar a reunião do Polo da Undime em janeiro, no finalzinho mais de janeiro, ou no mês de fevereiro, para a gente receber, para a gente envolver as pessoas e depois de organizarmos para fazermos o nosso fórum, que já tem data marcada, procure nas nossas redes, né, já tem toda uma série de informações e nós continuaremos compartilhando, tá? Então, nós continuamos dessa forma. Os nossos representantes que foram indicados durante esse ano de 2024, eles são indicações da Undime. Se o seu município ou qualquer um outro município que você conheça, né, o dirigente fez uma indicação e o dirigente não permanece, essa pessoa ela continua, não foi o dirigente que indicou, o dirigente sugeriu, a Undime indicou, tá? Então, nós faremos toda uma organização para a manutenção destas pessoas que estão atuando em alguns grupos de trabalho e que são muito conhecedoras ali desse trabalho. É informação muito importante e merece ser compartilhada com todos os colegas nos polos,
para que todo mundo fique muito tranquilo com esse processo. Por fim, dizer que nós estamos aqui fechando o ciclo de uma gestão, independente de continuar ou não. Fechar, como se no livro da nossa vida profissional, nós encerrássemos um capítulo e a boa história narrativa, ela sempre tem o fim de um capítulo, já com aquele gostinho de insinuar para o próximo capítulo. É assim que a gente vai, no livro da vida, desenhando histórias magníficas, capítulos belos. Não tenho dúvida de que, nestes 4 anos, nós escrevemos um dos capítulos mais emocionantes, com direito a drama, alegria, humor, mas, sobretudo, muita fraternidade, porque nós não deixamos a educação morrer, nós não deixamos a educação esfacelar, nós não deixamos a educação num segundo plano, mesmo quando não foi dada a ela o seu lugar de protagonismo na sociedade, que a gente sabe que precisa. Fazer educação é como plantar árvores frondosas. A gente faz construindo para que as gerações futuras tenham sombra, porque dificilmente ela vai dar a grande sombra no nosso tempo de vida. Mas fazer educação é, sobretudo, acreditar na humanidade, na capacidade de amar, de transformar, de enxergar esse planeta, um ser tão vivo como nós, porque nós sabemos que nós podemos ser extintos. O planeta jamais. O planeta se recompõe, se organiza com os seres vivos que deles respeitarem. Então, nada mais do que aproveitarmos essa oportunidade para respeitarmos isso, as pessoas. Todo o trabalho que cada um de nós fez neste período, ele foi válido, ele passa a ser história, mas ele passa a ser semente, porque a grande história, né, feito um fruto que a cada ano se renova, né, ele vai de flor, brilha, né, dá o fruto. Então nós fechamos as nossas colheitas desse momento, tiramos a semente, colocamos ao sol, secamos. No dia 31 de dezembro, que todo mundo arremesse essa semente preciosa que a gente fez, que foi todo esse nosso trabalho, em terras muito férteis e joguemos a primeira água. E cabe aos próximos jardineiros fazerem ali a rega, o cultivo, né? Voltar para trás e perguntar é um exercício muito bom e sábio, de sabedoria, do que aquela semente precisa para ela seguir e dar uma árvore frondosa. E é dessa forma, sendo semente eterna de esperança, que eu deixo aqui os nossos desejos da Undime São Paulo, de um ótimo Natal, cada um na sua fé, mas que faça da magia deste período do dia 24 ao dia 2, que renova a nossa energia, a nossa esperança, né, e que a gente possa renovar toda a nossa energia, a nossa força para as novas e belas histórias, porque daqui a pouco estamos iniciando uma nova oportunidade da história de um novo capítulo na nossa vida. Não importa se o cenário será o mesmo ou se será um novo, se será um conhecido ou um inesperado, mas eu tenho certeza que quem fez o que vocês fizeram, o que nós todos aqui fizemos pela educação, tem um capítulo muito bonito para ser escrito. E eu tenho certeza que nós vamos, por muito e muito tempo, escrevemos essa história juntos, por onde estivermos andando, porque a gente nunca vai deixar. Uma vez um Jimmy, sempre um Jimmy. Obrigado, e que os nossos deuses, cada um na sua fé, se sinta sempre abençoado por hoje e por sempre, tá bom? Grande beijo. Ótimo Agradecemos, presidente. 2025. Um Tchau, ótimo final pessoal. de ano, um merecido descanso. Lembrando que o Dr. Silvio diz, a nossa responsabilidade vai dar o dia 31/12. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima.